A paz do Senhor Jesus. Nesta parte, vamos fazer um resumo sobre o estudo das 7 festas de Israel, e também adicionar mais alguns detalhes sobre estas festas. Como temos visto, as 7 festas de Israel são divididas em 3 festas principais: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. No primeiro grupo de festas no início do ano temos a Páscoa, pães asmos e primícias, que profetizam entre outras coisas a primeira vinda de Cristo, com a sua morte e ressurreição. Temos após estas, a festa do Pentecoste que está sendo cumprida pela Igreja, em preparação para as 3 últimas festas no outono, estas últimas que falam da segunda vinda de Cristo, que será cumprida por Jesus junto com os santos. Como vemos em Êxodo capítulo 34, verso 23, o povo de Israel era chamado a aparecer 3 vezes ao ano diante do Senhor. A palavra utilizada ali no hebraico é apamim, que significa face, ou estar na presença de alguém, no caso de Deus. Então vemos o sentido das festas de Israel, que é de buscar a face de Deus, entrar na sua presença, como temos falado, crescer espiritualmente. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11, fala sobre aquele que está no trono do julgamento, a quem os céus e a terra fugiram da sua presença, e nenhum lugar foi achado para eles. Esta palavra presença, que é prosopon no grego, está ligada ao verso anterior que lemos em Êxodo 34, verso 23, fala da face de Deus. Estar na sua presença, é o hebraico pamim. Então, como diz o verso em Apocalipse, um dia todos estarão diante da face de Deus, mas lá não acharão lugar para fugir. Hoje o Senhor nos chama à sua presença, podemos buscar sua face por livre vontade e deixar que Ele trabalhe em nós e molde as nossas vidas, mas um dia todos irão estar diante dEle, e prestarão contas ao Criador. As festas de Israel podem ser vistas por diferentes óticas. Na primeira, temos o processo individual de crescimento do crente. Na segunda, o tempo profético do povo de Deus e da Igreja. E na terceira, as colheitas dos finais do tempo. Na primeira perspectiva, individualmente as festas de Israel mostram nossa jornada rumo à glorificação de nossos corpos, passando pela nossa justificação, que é a Páscoa, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Depois o Pentecoste, que fala do processo de nossa santificação e batismo no fogo. E finalmente Tabernáculos, que será a transformação de nossos corpos, ou glorificação. Na segunda perspectiva, para o tempo do povo de Deus e da Igreja, podemos ver profeticamente que o Antigo Testamento se caracterizava pela fase inicial. O povo vivia a lei, baseada no sangue do Cordeiro para redimir seus pecados. Era a primeira fase representada pela Páscoa. Jesus então veio e finalizou esta primeira fase, ressuscitando exatamente no dia das primícias, sendo o primeiro a ascender ao Pai após sua morte. Uma colheita que se iniciou com Cristo, e vai prosseguir onde os fiéis serão os próximos. A partir daí se iniciava a contagem de 50 dias para o Pentecoste. Era a contagem do Homer. Destes 50 dias, Cristo passou 40 dias com seus discípulos, como profetizado: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus então começou a reunir os seus após sua ressurreição, processo que na verdade continua até os dias de hoje nessa dispensação do Pentecoste, e que também é profético do que vai acontecer em Tabernáculos quando as primícias da criação, agora os fiéis, irão receber seus corpos glorificados, e vão trabalhar para o crescimento do reino milenar de Cristo. Os 40 dias após a ressurreição de Cristo e suas aparições, está ligado aos 40 dias onde o povo no deserto espiou a terra prometida. Mas agora os discípulos de Jesus, e todos aqueles a quem ele apareceu puderam ver, não mais um homem feito de um pó da terra corruptível, mas um que venceu a morte e teve seu corpo transformado, a nova morada que também iremos receber. Então veio o Pentecoste, e vemos a similaridade com o primeiro Pentecoste no deserto do Sinai com Moisés. No primeiro Pentecoste no deserto, Deus apareceu em forma de fogo, fumaça, trovão, relâmpagos, a montanha tremeu. Naquele Pentecoste o povo temeu e não quis ouvir a Deus. Deus não deve ser temido daquela forma. Temor afasta, amor aproxima. Com isso eles falharam, em seguida adoraram o bezerro de ouro que eles mesmos fizeram, e quando Moisés desceu do monte restou a tribo de Levi fazer justiça, como não tinham o Espírito Santo de Deus pois o tinham rejeitado, a única espada que restou foi a física, literal, 3.000 pessoas morreram. No Pentecoste no Novo Testamento descrito em Atos, vemos também o fogo de Deus descendo sobre os discípulos, agora para dar vida. Desta vez a vontade de Deus é cumprida, os 120 discípulos são tomados pelo Espírito de Deus, profetizam, falam sobre as maravilhas de Deus. O povo que estava ali em Jerusalém para aquela grande festa, acaba por ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Eles escutam a Deus em sua própria língua. 3.000 almas são salvas, um contraste com o primeiro Pentecoste.
Em Apocalipse capítulo 4, verso 5, vemos também relâmpagos, e trovões, e vozes diante do trono de Deus. O trovão fala da voz de Deus, como vemos em João capítulo 12, versos 28 e 29, quando Deus falou a Jesus, e a multidão ao redor ouviu como se fosse um barulho de trovões. Estes elementos são proféticos da manifestação dos filhos de Deus, que estarão diante do seu trono, como fala o Salmo 77, versos 17 e 18. As flechas que correm de uma para outra parte. A voz do seu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Assim também no Salmo capítulo 127, versos 3 a 5, diz que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como diz Jesus em Mateus capítulo 24, verso 27, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós seremos estes filhos, o corpo de Cristo. Os filhos de Deus serão manifestados em todo o mundo, de uma parte a outra, como o clarão que se mostra do Oriente ao Ocidente. Quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Como temos falado, é um novo dilúvio que se aproxima, esta chuva que vai cobrir a terra, assim como a água cobre completamente os mares. Queremos ser parte destas nuvens de testemunhas que irão trazer esta bênção. Todos irão ver, e a criação espera, ansiosamente essa manifestação dos filhos de Deus. Então a nível de igreja vamos chegar às festas do outono, após o Pentecoste. Já estamos vendo as trombetas tocarem e anunciarem a vinda de Cristo e a sua fiel noiva. A festa das trombetas era a única das 7 que acontecia no primeiro dia do mês. Como era conhecido naqueles tempos, era o dia que ninguém sabia o dia e a hora, pois o primeiro dia do mês dependia do avistamento da lua nova nos céus. Na festa da expiação vemos a profecia das duas vindas de Cristo, a primeira simbolizada pelo bode sendo morto, e na segunda vinda profetizada pelo outro bode enviado com os pecados do povo ao deserto. Nesta segunda vinda nosso corpo pecaminoso será substituído por um glorioso, seremos um com Cristo. Estaremos no Santo dos Santos, a glória de Deus vai se manifestar como aquela nuvem dentro do lugar mais santo. Estaremos ali intercedendo diante de Deus pelas nações. E com isso se iniciará tabernáculos, os fiéis que ressuscitarão em Cristo, juntamente com os que não passaram pela morte, com seus corpos glorificados reinarão com o Senhor, neste que vai ser um período grandioso, onde nações irão aprender a reconhecer Jesus como seu Senhor. Pela terceira perspectiva das festas de Israel, vemos o final dos tempos nas colheitas. Inicialmente as primícias, lembrando que primícias eram ofertadas em todas as festas. Na época da Páscoa, na festa das primícias, temos as primícias da cevada, que eram alçadas em oferta ao Senhor. No dia do Pentecoste também se ofertava as primícias do trigo. Como vemos, as primícias são os fiéis que reinarão com Cristo. Não somente santos do Antigo Testamento, mas todos que amadureceram, provados pelo fogo de Deus, cheios de amor e perdão no coração. Este é o significado das primícias. São os discípulos que passaram pelo cajado do seu pastor, como diz no livro de Hebreus. São aqueles que aceitam as correções do Deus que é um fogo consumidor, que vem para eliminar o que não é do reino em nossas vidas. Então os 144.000 são aqueles que têm a marca de Deus em suas testas. Lembramos que quando o povo saiu do Egito, foi pelo sangue nas portas que eles foram livrados do julgamento. Já na entrada da terra prometida, Moisés foi instruído por Deus para que o povo guardasse as leis do Senhor, e as amarrassem nos seus braços e testa, para que nunca mais as esquecessem. Muitos até encaravam isso literalmente. Muitos anos depois o profeta Ezequiel teve aquela visão onde alguns fiéis do povo em Jerusalém eram marcados, em suas testas. Naquele momento muito difícil onde o povo tinha se esquecido do Senhor, aqueles marcados seriam livres da condenação que se aproximava. A palavra hebraica utilizada na passagem em Ezequiel é Tav, que é o nome da última letra do alfabeto hebraico, que no hebraico antigo era escrita na forma de uma cruz. Hoje a mesma coisa se repete. E o Senhor continua chamando para colocarmos em nossas mãos e testas as suas leis. Em Apocalipse capítulo 14, verso 1, vemos os 144.000 marcados com o nome do nosso Pai. Estes são as primícias, os primogênitos da criação, como fala Tiago. Então fica claro que teremos múltiplas colheitas. Inicialmente as primícias sendo alçadas em oferta para Deus. Estes reinarão com Jesus durante tabernáculos. São as primícias que santificam toda a colheita que virá após. Vimos com detalhes como os sacerdotes no deserto foram escolhidos em troca do primogênito. Então existe essa ligação entre o sacerdócio e primogênito,
e primícias também, assim como todos estes têm ligação com a noiva. Em Números capítulo 8, versos 5 a 22, vemos que na consagração do sacerdote eles eram movidos como se fosse a oferta alçada das primícias. O livro de Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, fala das duas ressurreições, inicialmente as primícias que reinarão e serão sacerdotes de Cristo, assim como a segunda ressurreição que englobará todas as outras pessoas após os 1000 anos. Como Paulo falou em Romanos capítulo 11, verso 16. E, se as primícias são santas, também a massa é, se a raiz é santa, também os ramos o são. Então o reino de Cristo tem o objetivo de santificar o restante da massa que será colhida posteriormente. O plano de Deus desde o início é de fazer do homem a sua habitação. O homem foi criado do pó da terra, na imagem e semelhança de seu Criador. Após o pecado inicial de Adão e Eva, Deus iniciou um processo para nos direcionar de volta para nossa casa original. Um novo corpo, uma nova terra prometida que vai substituir este nosso corpo corruptível. Isso vai acontecer para os fiéis durante tabernáculos, o reinado de Cristo aqui na terra. O Senhor procura pessoas onde Ele possa colocar o seu nome, o caráter divino nelas, um corpo onde a sua cabeça, a sua mente possa nelas repousar. O nome na cultura hebraica fala de caráter, personalidade. Então assim como eles deveriam ir 3 vezes ao ano, no local onde o Senhor escolheu para colocar o seu nome para celebrar as festas de Israel, que por muito tempo foi em Jerusalém, agora nós os fiéis somos este local, devemos ir ao alto, sempre em busca do Senhor, em espírito. Com a descida do Espírito no Pentecoste já podemos experimentar esta alegria em um nível nunca antes visto. Será completado como vemos em Apocalipse, como por exemplo no capítulo 3, verso 12, onde um novo nome é dado aos fiéis. Assim como a ressurreição de Jesus ocorreu no 3º dia, nós o corpo de Cristo, estamos sendo chamados para recebermos nosso galardão nesse 3º dia, contando um dia como 1000 anos, estamos entrando neste 3º dia que veremos o reino milenar de Cristo aqui na terra. O número 13 está ligado ao 7, pois também estamos entrando no 7º dia da criação desde Adão. E esta relação é vista por todos os lados dentro das festas de Israel. São 7 festas divididas em 3. Dentro delas vemos um conjunto de setes. Mas parece uma roda dentro de outra, como naquela visão do profeta Ezequiel. O número 7 fala de perfeição, aperfeiçoamento, de liberação de escravidão, liberdade, plenitude. Temos os 7 dias de pães asmos, onde o povo de Israel não deveria comer fermento, e eles removiam de suas casas qualquer traço deste elemento. Vemos a contagem do Homer nas 7 semanas antes do Pentecoste. Estes 50 dias falam de uma primeira libertação, que já agora experimentamos, com a chegada do penhor do Espírito em nossas vidas. E a contagem do Homer é essa preparação para a chegada do Espírito Santo em nós. Este período da contagem do Homer foi justamente o período em que o Jesus ressurreto, o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro molho alçado, operou na vida dos seus discípulos após sua ressurreição, os preparando para a chegada do Pentecoste. Nos primeiros 40 dias Jesus foi juntando novamente aqueles que tinham sido espalhados, e nos últimos 10 dias, após a sua ascensão, os discípulos em união completaram esta preparação. Vimos ao longo deste estudo como isto foi similar aos 10 dias antes da coroação do rei Saul, onde ele estava procurando as mulas de seu pai que tinham se perdido. Ao final de 10 dias elas foram encontradas, e foi ali, no dia do Pentecoste, a cega do trigo, que Saul foi coroado rei de Israel. Infelizmente, é um reinado que ocorre também nos nossos dias, nessa dispensação do Pentecoste, mas devemos ser vencedores como Davi, lutarmos contra todas as adversidades ao nosso redor, sermos mais que vencedores, pois o templo de Deus está sendo formado e em breve será completado. Na festa da expiação temos a ligação com o jubileu, pois a cada 50 anos, ou seja, 7 semanas de 7 anos eram contadas até que no ano seguinte seria o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas, escravos libertados. O povo deveria fazer o verdadeiro jejum no dia da expiação, aquele segundo Isaías, que liberta a alma cativa, e através do sangue do bode o povo experimentava o perdão de todos os seus pecados. Aqui vemos o número 7 falando desta libertação que vamos experimentar, agora quando recebermos não apenas o penhor, mas o Espírito de Deus por completo. Na festa de tabernáculos também temos o número 7, pois era celebrada por 7 dias, mas que também de fato era comemorada por 8 dias, pois neste 8º e último, era um dia de santa convocação. Estes são apenas alguns exemplos do que representam estes números 7 dentro das 7 festas. O Pentecoste é o ensaio do casamento. Similar ao Monte Sinai quando o povo formou uma aliança com Deus.
Em tabernáculos os fiéis verão esta união sendo consumada. Seremos um com Jesus e com nosso Deus. Foi exatamente ali antes do Pentecoste que maná caiu do céu para o povo no deserto, e eles experimentaram daquela bênção, e colhiam um homer por cabeça. Vendo por outro lado, temos a simbologia do noivo e a noiva juntos em união, que através da sua intimidade já geraram este filho, que reinará com Cristo durante o milênio. Somos nós, esta nova criatura. Filho este que deve atingir a maturidade necessária, para que quando o grande dia chegar sejamos reconhecidos, com o sangue nas vergas das portas do nosso coração. Para que sejamos confirmados como filhos primogênitos da criação, e receberemos com isso o galardão da bênção dobrada. Cristo será reconhecido nesta sua segunda vinda como aquele que venceu o mundo, e gerou com isso os frutos de novas vidas que irão ser transformadas à sua imagem. Cristo como segundo Adão, vai cumprir exatamente o mandamento dado para Adão e a Eva, lá no início, para ter domínio sobre a criação ao seu redor, e também a promessa de frutificarem, que é a de gerar frutos para o reino, mais precisamente, povoar a terra com pessoas que possuem a identidade e a semelhança do Criador. Vemos a imensa responsabilidade e tamanha grandeza deste chamado, fazer parte deste grupo que serão as primícias e frutos do reino. A promessa e este galardão são muito grandes. Se somos filhos, seremos co-herdeiros de Cristo. Como Paulo disse, também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Promessa confirmada em Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. A volta do Senhor se aproxima, Ele está nos chamando para participar deste reino maravilhoso. As aflições deste tempo presente não se comparam à glória que em nós há de ser manifestada. Que a porta de nosso coração esteja aberta, e nossos ouvidos atentos ao que o Senhor está falando nesta hora.